O Salmo 107, queridos, é um dos salmos mais lindos das Escrituras. Eu fico maravilhado com o dom aqui do salmista, que foi iluminado pelo Espírito Santo para escrever um texto tão cheio de detalhes e imagens. Eu queria ler com você os primeiros versos, e eles vão nos orientar bem. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Bondade e misericórdia não desistem de mim. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me perseguem, porque Deus tem um amor intenso por cada um de seus filhos, como se fossem únicos. Bondade e misericórdia. Irmãos, vamos dar graças através de uma oração, pedindo iluminação a Deus. Fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor de Tua glória, ilumina os olhos de nosso entendimento. Fala conosco, Senhor, para o louvor da Tua glória somente. Amém. Nós somos os remidos que cantam. Você sabe que o gospel tem uma origem entre os escravos norte-americanos, o espiritual, que quando estavam manietados, aguilhoados, presos, construindo ali trilhos que cortariam aquele país tão poderoso, eles sussurravam algumas canções, muitas delas nem verbalizadas, um gemido inexprimível. E a vida sendo dura contra essas pessoas, e elas respondendo com uma fé inabalável. Se estes homens manietados souberam cantar, quanto mais um povo livre. E assim como Paulo, eles podiam dizer que eles estavam presos, mas o evangelho jamais não pode ser colocado ou posto em cadeias. Os remidos são exatamente este povo que mesmo quando preso ainda está livre, quando mesmo acamado consegue rodar o mundo através de oração, mesmo quando estiver dando os últimos palpitares de um peito que está falindo, está agora diante da mais importante etapa da vida desta pessoa, que se descortina diante dela o céu dos céus. Um povo, irmãos, que quando você acha que ele perdeu, ele só está ganhando mais. Quando você acha que você está matando, você só está promovendo. Um povo que quando eles jogam para as feras, na verdade está apenas mostrando quem é o leão da tribo de Judá, que pode resgatar as nossas almas da morte. Este é o povo de Deus. É gente que tinha tudo para não cantar, mas não consegue ficar calado.
É gente que já desistiu 1 milhão de vezes, mas Deus nunca vai desistir dele e dela. Este é o povo de Deus, um povo que, por mais que esteja difícil, jamais vai deixar de cantar, porque nós somos esses tais remidos, comprados com alto preço. Alguém pagou por nós um preço inestimável. E todas as vezes que o Espírito Santo vibra as cordas de nossos corações, nós louvamos a Deus que é digno, por tudo que Ele é e por tudo que Ele nos fez. O que Deus fez neste texto, que leva o salmista a nos chamar todos, os filhos de Babel, ou seja, os filhos de todas as nações, todas as línguas, todos os povos e raças, etnias, são na verdade os filhos de Adão, que foram expulsos do paraíso, mas no dia em que o Senhor os resgatou, os transformou, os pinçou, Deus colocou não estas pessoas no paraíso, mas o paraíso dentro delas. Cristo Jesus é o motivo da nossa exultante canção. E aqui este salmo, ele conta através de imagens pitorescas, dignas de serem pintadas. Por que você canta? Porque você se lembra quem você era e quem você é agora. Eu me lembro, trago as forças da minha memória um tempo onde onde o meu coração era sem forma e vazia, a minha alma. Mas agora há um lugar aqui, irmãos, onde um santuário foi erguido, assim como no seu e em cada crente que o Senhor Jesus resgatou em todos esses anos. E aqui está dizendo, irmãos, os motivos por que cantamos. Olha o que o verso 4 e 5 dizem que nós éramos errantes, sem rumo, nós éramos balas perdidas. Tem uma canção aí que diz, meu amigo casca de bala, eu nem sei o que significa isso, mas você podia bem falar, meu amigo bala perdida. Nós éramos pessoas sem direção, correndo atrás do vento, com medo do futuro e com receio do passado, constrangidos pelo retrovisor e amedrontados diante do espelho. Mas o Senhor, irmãos, nos deu um caminho, nos deu uma direção. Mais do que isso, Ele caminha conosco. E olha o que diz esses versos. Por que você e eu cantamos? Porque nós éramos um povo errante, mas o Senhor agora nos fez cidadãos dos céus. Olha só, andaram errantes pelo deserto, por caminhos desertos, sem achar cidade em que habitassem. Nós, irmãos, éramos esta turma que andava perdida, até que o versículo 6 brotou como um riacho na terra seca, e diz assim: andaram pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações,
conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ah, queridos, Ele está dizendo, a gente canta porque dessedentou a nossa alma sequiosa e fartou de bens a nossa alma faminta. A gente canta porque nós estávamos caminhando num imenso cemitério a céu aberto. Nós sentíamos o cheiro da morte, ainda que borrifássemos os melhores perfumes importados. Nós precisávamos encher a cara para tentar afogar as mágoas, mas as mágoas aprenderam a nadar. Nós buscávamos prazeres em loucuras, curas nas enfermidades. Nós buscávamos um caminho no descaminho e tentávamos achar alturas nas valas profundas. Todas as portas que batíamos, em nenhuma delas havia esperança, mas o Senhor ouviu o nosso clamor, na nossa angústia, nesse caminho estreito, Ele ouviu a nossa voz, nos tomou pela mão e nos levou a um lugar de repouso, nos levou a um castelo forte, nos levou a um alto refúgio e nos deu comida, nos deu bebida. Nós não somos mendigos nem andarilhos, a nossa pátria não é aqui, mas nós bem sabemos para onde estamos indo. E digo mais, o meu Deus não se envergonha de dizer, eu sou o Deus dele, posto que preparou uma pátria para nós. Nós somos um povo, irmãos, grande, mas coeso, um povo que não cabe em nenhum templo, mas ao mesmo tempo, um povo que tem a sua característica particular. Se você vê um grupo que teme ao Senhor, você pode tirar uma amostra de que esse povo é um povo que canta, porque agora sabe que mais do que uma nação, ele se tornou família de Deus. Nós somos um povo, irmãos, que éramos uma bala perdida, mas agora nós somos alguém encontrados como uma joia no campo, ou uma pérola de grande valor, que o Senhor Deus enviou o Filho dele, dando tudo que tem, para nos comprar para Ele e nos resgatar. Mas o texto não diz somente, irmãos, ele não cabe numa metáfora. A redenção do Senhor, ela se estende a outra metáfora, quando você esbarra no verso 10, diz que nós éramos escravos. Eu nunca fui escravo, pastor. Jesus fala que nós éramos escravos do inimigo de nossas almas, escravos dos nossos instintos, escravos dos nossos desejos. Mas o versículo 10 assim escreve de nossa canção: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então
na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque suas maravilhas para com os filhos dos homens são sempiternas. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Ah, meu amigo, o vale da sombra da morte se tornou em algum momento das nossas vidas o nosso endereço. Destinatário, vale da sombra da morte, número tal. O mundo dos mortos começou a querer nos tragar para ele, como se andássemos e mãos cadavéricas nos puxassem cada vez mais para o fundo de um abismo. Nós estávamos no pó e não havia quem nos libertasse. O diazepam já estava tomando sertralina para ver se um ajudava o outro. Nada quanto os ansiolíticos e os remédios que os médicos prescreveram. Não é esta a observação. É dizer que tratar os sintomas não resolve as nossas crises. Embora precisemos desses remédios, são bem-vindos, da ciência que Deus permitiu multiplicar-se na vida dos homens, esses cuidados. Mas você sabe o que é um coração que não consegue bater aliviado? Você sabe o que é não conseguir encher os pulmões de ar para que dá aquela virada na alma? Coisa boa! Você sabe o que é ter uma cabeça tão pesada que você parece que tem um grilhão no pescoço que não deixa você levantar sequer os olhos, e diz assim, que não foi acidental, não foi porque pisamos na armadilha, foi porque nós em algum momento desprezamos o conselho de Deus, em algum momento nos afastamos e nos rebelamos contra o Senhor, e não havia quem nos libertasse, nenhum grupo mágico, nenhuma festa, nenhum tipo de ONG ou instrumentalidade humana poderiam nos ajudar, mas o texto tem um então. Então o Senhor ouviu a nossa angústia, Ele ouviu a minha súplice voz, quando clamei por socorro, os livrou de suas tribulações, nos tirou do vale da sombra da morte. O povo que jazia no vale da sombra da morte viu grande luz. A profecia de Isaías diz: o povo que andava na sombra, no vale da sombra da morte, viu grande luz. Mas quando Mateus narra, o texto diz que o povo já não andava, o povo já estava jazendo ali, já estava esparramado, habitando no vale da sombra da morte, e diz que nem o vale da sombra da morte, nem o universo de escuridão, nem todo o inferno contra nós é capaz de impedir a centelha de Deus brilhar na nossa história e expulsar toda a escuridão. E o Senhor veio e meteu um pé, irmãos, numa porta de bronze. Ele não veio como alguém que faz um acordo, ele não é um negociador da polícia civil que está tentando libertar um sequestrado da mão do outro. Ele veio como um guerreiro, ele veio como aquele que cavalga os céus para a nossa ajuda, ele veio como aquele que veio
nos buscar e não mediria os esforços, não mediria, irmãos, sequer o tanto que ele deveria se entregar para que o resultado acontecesse. Diz o texto: ele meteu o pé nas portas de bronze, ele arrombou as portas, ele quebrou as trancas de ferro. É muito amor envolvido, irmãos, para um povo rebelde. E ele veio. Por que você canta? Eu canto porque eu andava em círculo, eu canto porque eu andava de cabeça baixa, mas agora eu sei para onde estou indo, eu sei qual é a minha marcha, eu ando de cabeça erguida, altaneiramente, e eu sei que ninguém pode me separar deste amor, amor eterno, que em Cristo se revela, irmãos. Então está aqui diante de nós, não somente questões práticas e questões existenciais, mas também está diante de nós questões do fundo, do poço mais profundo de nossas almas, que eram águas barrentas e lodosas. E olha o que diz os versos 17 e 18. É muito num salmo, né, irmãos? Falar para vocês, é impressionante esse salmo. O verso 17 e 18 diz que nós estávamos doentes, irmãos. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, perdeu a fome, e chegaram às portas da morte. Olha que quadro. Come, consigo, come um pouquinho, meu amor. Eu perdi o gosto, foi pela vida, meu bem. A minha alma não tem vontade de comer, nem de se alegrar. Aborreceu de toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. No limiar do vazio, de um caminho sem volta. Então, na sua angústia, gritaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações, enviou-lhes o médico dos médicos, sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor, porque sua bondade e suas maravilhas não têm fim para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças, proclame com júbilo as suas obras. E aí ele usa agora uma metáfora tão bonita. Ele fala de gente que está bêbada. A tribulação chacoalhou tanta alma da pessoa que ela parece que está num mar revolto. Ou tem hora que eu começo a andar e acho que eu estou num mar revolto. Parece que, eu não sei se é labirintite ou se é desespero, mas parece que o chão está fazendo assim, ó. Estamos tão longe da praia, mas as ondas de choque nos chegam aqui como grandes tsunamis. E olha o que diz aqui, que coisa impressionante. Mira o versículo 23. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio desta angústia, desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Você quase pode ver, irmãos,
um barco, a onda crescendo, e no topo da onda um barquinho frágil, e a onda descendo e jogando aquele barco todo contra a flor daquela água tão tumultuada e cheia de espuma, e batendo ele, e jogando de novo, aquelas grandes ondas varrendo aquele barco. Pastor, parece uma fotografia do meu coração, que nunca se descansa, um raio-x da minha alma, que está sempre inquieta. Tem hora que a onda é grande, tem hora que a onda é mínima, mas uma coisa é certa, a sensação é que não há como escapar. Eu estou como um ébrio. Salmo 61, Davi fala assim: deste-nos a beber um vinho que atordoa, Senhor. A pancada é tão grande que parece que nós estamos bêbados de tristeza. A própria Ana, né, quando estava lá chorando no templo, o profeta chegou e falou assim: você está aí bêbada, é, mulher? E ela gemendo diante de e o homem de Deus achando que o Elias, você está bêbada, sua cachaceira. E a mulher estava embriagada, era do Espírito Santo e do amor de Deus, entregue num profundo encontro com o Senhor, mas quem olhava do lado de fora só via gente tonta. Às vezes, irmãos, nós estamos nesse movimento, nesse levante, está todo mundo vendo você e eu sendo jogado de um lado para o outro, mas deixa eu te falar um negócio, não vai afundar não, não tem como afundar, você não tem como afundar. Você pode até beber um pouco de água salgada das tristezas deste mundo, mas se você está em Cristo, meu filho, nunca você vai saber o que é deitar no fundo deste poço e ali permanecer. O mesmo texto que conta a problemática do drama diz que há um então que muda todas as coisas. Verso 28, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos. Ele converteu rios em desertos e mananciais, em terra seca, terra frutífera, em deserto salgado, por causa da maldade dos habitantes. Converteu o deserto em lugar de águas. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Oxe, rapaz, se Maomé não vai à montanha, eu aqui, ó, a montanha aqui, ó, estou chegando mais para cá, meu irmão. O maior, né, filho? Converteu o deserto em lençóis de águas e a terra seca em manancial. Olha que coisa! Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos habitantes. Mas converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Obrigado, meu irmão, obrigado. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errante onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado,
para um alto retiro, e lhes prospera famílias como rebanhos. Os redimidos veem isso e se alegram. Os ímpios não entendem nada e ficam de boca calada. Quem é sábio atende a estas palavras e considera as misericórdias do Senhor. Nós somos este povo, irmãos, que o paraíso brotou no deserto que existia em nossas almas. Nós éramos gente que andava errante, gente que andava de cabeça abaixada, gente que andava enferma, arrastada, gente que tinha uma alma embriagada, mas agora é gente que olha para o céu porque é livre, gente que olha para o céu porque o Senhor nos fez uma família, gente que olha para o céu e canta porque sabe das misericórdias do Senhor e o quanto que Ele é bom para nós, gente que agora é lúcida e tem consciência de onde está a verdadeira felicidade, gente que não é desterrada, nem está num abismo que o chama para o fundo, mas está bem ancorada num porto seguro, naquele que não pode falhar, naquele que nos sustenta e nos dá todos os motivos para dignificá-lo. Talvez o momento que você esteja não pareça assim, mas a palavra de Deus está dizendo que essa é a sua e a minha história, e pela fé nós precisamos continuar a transformar os nossos períodos de dor em altares de sacrifícios pessoais, nos nossos períodos de dor, irmãos, em sacrifícios vivos para Deus, os nossos períodos de dor em altares de celebração, semeando com nossas lágrimas para colhermos cultos de ações de graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós somos um povo que pode falar assim: Deus escreveu um então na nossa vida que mudou tudo. Estava muito difícil, então o Espírito Santo fez com que eu tivesse todos os motivos para cantar e me alegrar no Senhor. Eu quero te convidar a cantar ao Senhor. Eu não sei se o grupo de louvor preparou uma canção específica agora, mas eu queria pedir ao grupo de louvor que nós cantássemos a canção mais animada que vocês conseguissem, porque nós temos um então na nossa vida que ninguém pode apagar. Talvez vocês tenham uma canção de introspecção, mas eu faço um pedido carinhoso: arranca do peito aí a canção mais efusiva que puder brotar e ajuda a gente a cantar esse Deus, a cantar a este Deus que nos tirou, irmãos, de onde não existia e nos colocou assentado entre os príncipes para glorificar o nome dele. Canta, meu irmão, porque você é alguém que não pode dar errado, porque aquele que te sustenta jamais falhará. Deus te dê forças e te anime. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos olhos para vermos que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Abra o nosso entendimento para compreendermos que por mais que nos esforçássemos para ficarmos longe do teu abraço, nós somos impotentes contra o teu amor, que nos alcança, que nos tira de onde estávamos e coloca-nos assentados sobre uma rocha firme, em pé sobre o teu Filho, inabalável. Ó Deus, essa é a nossa história. O diabo tem dito que não é assim e que não vai dar certo. O nosso coração estremece e não confia, mas na nossa angústia nós temos clamado ao Senhor. Nossos lábios não verbalizam, não saem palavras de nossos lábios, mas há um gemido no descompasso de nossos corações, e o Senhor ouve, ó Deus, a dissonância de nossas almas,
e sabe que bem ali precisa de intervir para que transforme estas pessoas errantes em gente que não perde mais a direção, esses bêbados em pessoas de cara limpa, esses enfermos em pessoas de alma leve, esses trancafiados nos mais livres da face da terra, gente, ó Deus, que marcha com confiança, não porque tem pés fortes, mas porque o Senhor vai conosco, e é por isso que queremos cantar louvores a Ti, por jamais se afastar de nós. Receba, ó Deus, a adoração dos Teus remidos, em nome de Jesus, amém.